Nesta videoaula, eu gostaria de comentar brevemente algumas das características do modelo patrimonial de administração. Este modelo está fortemente ligado ao chamado Estado patrimonial. E o que vem a ser o Estado patrimonial? O Estado patrimonial, como o próprio nome já diz, é aquele modelo de Estado que encara, que percebe, que toma tudo o que existe no âmbito do seu território como patrimônio seu. Então, a terra, as riquezas do subsolo, tudo isso é normalmente visto como meio para o enriquecimento do próprio Estado, aqui no caso, evidentemente, do Estado patrimonial. Além disso, no âmbito do Estado patrimonial, há uma grande confusão, uma mistura entre o que é público e o que é privado, e entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Então, normalmente, nesse modelo de Estado, digamos assim, a propriedade do rei era normalmente confundida com a própria propriedade do Estado. Então, havia uma grande mistura, né, da riqueza, dos recursos públicos em relação aos recursos particulares do próprio rei. E nesse modelo de Estado, como já salientado, há uma grande confusão entre público e privado. Então, muitas vezes, o Estado toma como público bens que são privados e toma como privado bens que são, na verdade, públicos. Né? Então, é comum, né, e nesse modelo de Estado, no modelo de administração adotada, por exemplo, um funcionário do Estado, né, se apropriar de bens do próprio Estado para, digamos assim, utilizá-los como se fossem bens privados, né, do próprio indivíduo, sendo que, na verdade, são bens, digamos assim, do próprio Estado. Então, a gente, tomando como até coisas que acontecem no Brasil, é comum, né, ouvir-se notícias de ministros que usam, por exemplo, de avião pertencente ao Estado para passar, melhor dizendo, férias, né, em certas localidades com a família. E do outro lado, né, bens que são, na verdade, de particulares, bens privados, né, num modelo de Estado patrimonial, muitas vezes o ente privado vê, né, os seus bens sendo expropriados, né, tomados, digamos assim, pelo próprio aparelho de Estado. Então, o chamado Estado patrimonial, ele confunde, ele mistura, ele não separa, na verdade, o que é público do que é privado, o que é patrimônio público do que é patrimônio privado. Além disso, e aí falando mais especificamente, né, da máquina administrativa, né, do Estado patrimonial, a própria máquina administrativa, nesse caso, pertence e serve exclusivamente ao Estado, e não à sociedade, e não à coletividade. Então, mais uma vez, como o próprio nome deixa claro, né, o Estado patrimonial, ele encara tudo, né, no âmbito daquele território, daquela sociedade, como pertencente a ele, Estado. Né? Então, tudo gira em torno de servir, de enriquecer ao próprio Estado, inclusive a chamada máquina administrativa, a administração, né, do Estado, teria esse intuito, né, de enriquecer o próprio Estado. Além disso, o aparelho administrativo, nesse caso do Estado do modelo patrimonial, não segue normas gerais. Né? Na verdade, até existem, né, normas gerais, mas elas são sempre interpretadas, são sempre adaptadas, né, para atenderem ao interesse do Estado ou dos seus administradores, né, sejam políticos ou burocratas. Né? Então, a lei, normalmente, ela é até alterada, né? Ela é
adaptada, usa-se sempre, né, o argumento de que a lei tem que ser interpretada, né, conforme a associação, a situação, mas o que acontece mesmo é uma utilização, né, até uma instrumentalização das leis em caso a caso, né, para favorecer o próprio interesse do Estado. Nesse modelo, os cargos públicos eles não são profissionalizados, ou seja, não há concursos públicos, né? Você não prima por uma burocracia propriamente dita, né? Concursada, com servidores de carreira, né? Isso não acontece nesse modelo. Pelo contrário, até porque os postos pertencem à elite, né? A elite, né, ela ocupa a elite política ocupa os principais postos, né? E outros postos mais abaixo, né? Eles são sempre sujeitos, né, à barganha política, né? Ao chamado clientelismo, né? A favorecimento político. Então, muita gente é indicado para ocupar os cargos porque é correligionário de determinados políticos, né? O toma lá da cá, o clientelismo, bem dizer, quer dizer isso, né? Um toma lá da cá, uma barganha, né? Outro termo que a gente poderia utilizar, que é muito comum nesse modelo, é o chamado filiotismo, né? Então, os ocupantes, né, do alto escalão, digamos assim, do Estado, a elite política, ela coopta, né, vários membros da sociedade, né, para trabalhar, né, conforme os interesses dessa elite que está no poder e desse Estado que nós chamamos de Estado patrimonial. E, claro, quem é, digamos assim, cooptado também se favorece, né, nessa relação, porque, afinal de contas, vai ocupar um cargo público, né, muitas vezes sem nenhuma qualificação para o mesmo, né, é apenas uma questão de apadrinhamento, né, digamos assim, né, de indicação para, né, seguir à risca a cartilha de quem está no poder. Então, clientelismo, né, é um termo para esse tipo de relação, e filiotismo também, né, que é a ideia de você colocar nos cargos públicos quem, por exemplo, ajudou na sua campanha, né, alguém que é próximo, né, do seu partido político, enfim. Então, o modelo patrimonial de Estado e de administração, ele trabalha nesse âmbito, né, do favorecimento político, em detrimento do quê? Da qualidade da administração, da boa administração, de uma administração baseada em competência, em mérito, e que para isso você deveria fazer concurso público, né? No Estado patrimonial, não é isso que acontece. Ele é movido na base, repito, do favorecimento, do clientelismo, né, da patronagem, da barganha política. E é um modelo também muito marcado, né, pelo nepotismo. O que é o nepotismo? É o favorecimento de parentes, né? Então, alguém ocupa, né, um cargo de alto escalão na administração, então ele arruma um outro cargo, né, para um parente, né, para um primo, para o irmão, para a esposa, né? Então isso é um grande mal, uma grande marca, né, do modelo patrimonial, né, de administração, é a convivência com o nepotismo. E é um modelo também muito afeito à corrupção, né? Já que você não segue regras claras, né, gerais, propriamente dito, os cargos normalmente não são de carreira, né, você não tem transparência, né, na administração, pelo contrário, né, é um modelo que não prima absolutamente nada pela transparência, ele depende muito de favorecimento político apenas, né, de barganha, de patronagem. Então, é um modelo muito mais afeito, né, à chamada corrupção, ao desvio, né, dos administradores, inclusive. Enfim, então, esse é o modelo, né, são as características do que nós chamamos de modelo patrimonial, né, de administração. Aqui eu quis passar apenas as principais características.
para que depois, né, já tendo visto também os outros modelos de administração pública, a gente possa, né, comparar e aí de fato verificar, né, o que ainda aparece no modelo de administração pública existente no Brasil. Né? Aí vamos verificar se aparece características desse modelo patrimonial. Aqui eu só estou passando de forma pura, né, digamos assim, algumas das características do modelo patrimonial. Se alguém quiser, né, compreender principalmente melhor esse modelo, não de administração pública apenas, mas compreender o modelo de Estado patrimonial, eu indico a leitura do livro clássico chamado Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Né? Talvez seja a obra mais importante para destrinchar para a gente o que é Estado, né, patrimonial. Inclusive, essa ideia, né, de como o Estado se apropria, né, dos bens privados, né? Nós tivemos, e isso é contado no livro do Faoro também, né? o fato histórico, o momento histórico da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 e já era um modelo, evidentemente, segundo falou, de Estado patrimonial e não havia muitas condições de abrigar né, todo o quadro de funcionários que estava chegando ao Brasil em 1808, então não tiveram dúvidas, né? Muitas residências de particulares, né, digamos assim, foram simplesmente desocupadas, né, foram expropriadas, né, o termo correto é esse, para abrigar todo um conjunto, né, milhares de burocratas, né, digamos assim, entre aspas, que estavam chegando, ou melhor, que chegaram, né, ao Brasil em 1808. E na casa das pessoas foi pintado lá, né, com PR, né, que significava propriedade do rei. Então, um modelo de Estado patrimonial, né, ele se acha no direito, o Estado patrimonial se vê no direito de simplesmente, né, expropriar bens privados. Né? Então, é uma das características que eu quis ressaltar aqui, e se a gente for refletir, a gente percebe que esse padrão, né, infelizmente, ocorreu várias vezes ao longo da história brasileira. Mas precisamos, mais tarde, né, discutir até que ponto o Estado, o modelo, né, inclusive de administração no Brasil hoje, é o modelo patrimonial, né, ou se ele, o nosso modelo já superou essa questão, né, do patrimonialismo. Mas isso ficará para uma outra oportunidade, num outro âmbito de discussão. Então, por hora é só. Muito obrigado e até breve.